Pensamento Folha. Olá malta, o meu nome é Wilson Capitão e aí atrás estou o amigalhaço Yuri e hoje vamos entrevistar Fernando Mendes, o fundador do Cowork Lisboa. Bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, Wilson. Ora é essa. Estás cá hoje porque tu és fundador ou cofundador do Cowork Lisboa? Sou cofundador, porque sou um homem casado e a minha mulher veio ajudar-me na fundação do Cowork Lisboa durante uma semana, portanto eu achei que ia ser o único fundador do Cowork Lisboa. Sim, sim. Depois percebi rapidamente que tinha uma cofundadora, porque ela que só vinha ajudar e que eu não imaginei muito ligado a este tipo de coisa, para ela era só mais uma maluquice que o marido ia fazer, entretanto convertia, não é? E por isso ela passou realmente à posição de cofundadora. Não está por cá hoje, mas é claramente uma cofundadora. E isso foi, então, essa foi a grande razão do que nos levou a entrevistar-te. E porquê? Porque o Cowork Lisboa, pelo menos a meu ver, tem uma grande dinâmica sobre empreendedorismo e também foi o que fez crescer um bocado o empreendedorismo em Lisboa, vamos ser sinceros. Porque vocês abriram, salvo erro, há 5 anos? Não, quase 7. 7? Então... Em fevereiro do próximo ano fazemos 7 anos. Portanto, nós abrimos em 2010, 2 de fevereiro. Exato. Quer dizer que já vamos a caminho do 7º ano, do 7º aniversário. Mas vocês acompanharam aquele boom do empreendedorismo em Lisboa enquanto começou a crescer a própria Sim, de Lisboa? Sem ter total noção do que aí vinha e do que estava a acontecer. Nós nascemos antes até da Startup Lisboa. É preciso também que fique claro que os espaços de coworking não são, apesar de tudo, exatamente espaços de... O termo empreendedorismo está tão batido e gasto que é difícil já balizá-lo. Eu próprio uso, mas concordo. Porque nesse sentido, então, as pessoas que vêm para os espaços de coworking são tipicamente os freelancers, os independentes, então esses são empreendedores avant la lettre, não é? Sempre foram. Sim. E sempre serão. Sempre foram livres e sempre serão. E aí também está a diferença para os espaços que são depois puramente de empreendedorismo hoje em dia. Estou a referir-me especificamente aos espaços de incubação, de aceleração, por aí dentro, que procuram e que recebem um tipo de pessoa ou de atividades ou de projetos diferentes daqueles que estão no espaço de coworking. Agora, estou a falar dos espaços de coworking, porque entretanto em 7 anos tudo mudou bastante em Lisboa, não é? Sim. Mas isso é um bocadinho, acontece com tudo que são novos movimentos e novas tendências. E o coworking, quando surgiu, em 2005, mais ou menos, Estados Unidos, depois muito Berlim, começa sobretudo por se demarcar do termo, até do ponto de vista semântico, não é? Porque o termo coworking já existia, mas com hífen, e o coworker também já existia, com hífen. Mas isso foi uma diferença? Completa. Isso é quase uma brincadeira entre nós, aqui os mais velhos na Europa e no mundo, que lançaram os primeiros passos exatamente em 2007, 2008, 2009, 2010. Temos essa graça entre nós de perceber logo se o novo espaço que apareceu fez um bocadinho de trabalho de casa ou se não fez. Okay. Porque assim que eles dizem que tem um espaço de co-work ou coworking, é a primeira correção, não é? Que tentamos fazer, correção aqui no sentido positivo, de ajudar e de colaborar, explicando que coworking sem hífen é um novo verbo. E portanto não se trata de propor um espaço, ou não se trata aqui de um substantivo, é um novo verbo. Coworking corresponde a um novo verbo. Okay. Não tem que ver só com a questão do espaço. É por isso também que recusamos sempre o epíteto de gente que aluga mesas. Cada vez que me dizem, então vocês fazem com Lisboa é alugar mesas. Alugar mesa é a última coisa que fazemos. O último dos serviços é o alugar da mesa propriamente dita. Sim. Aquilo que é o serviço do Cowork Lisboa é qualquer coisa de total, completo e que vai muito para além da ideia do trabalho. Até. O nosso slogan é exatamente esse, não é? Que isto já não é sobre trabalho. Exatamente. O trabalho é aquela coisa que também fazes neste espaço, mas que não é o foco absoluto do que, ou não é a motivação absoluta para as pessoas virem para aqui. Porque se fosse só isso então, se a questão é só ter uma mesa e uma cadeira, porque não ficar em casa? Porque não andar a correr as cafetarias todas que têm Wi-Fi hoje em dia? Porque não há pessoal que faz isso. Ir para... E há pessoal que faz isso. Aliás, todo o pessoal que está no Cowork de Lisboa, ou uma boa parte, também faz isso. Outra ideia feita é de que quem vem para um espaço de coworking aqui morre, não é? Com teias de aranha. As pessoas são dinâmicas, têm um plano qualquer agendado connosco para usarem o espaço, mas depois combinam isso com algum tempo que passam em casa, com o horário é totalmente flexível, portanto podem ajustar. Se está sol e eles até se ir para a praia durante a tarde e por acaso o podem fazer porque não têm trabalho naquele momento, agora eles trabalham aqui, ou já o despacharam. Eles são patrões deles próprios, não é? Sim, esta gente tem há
há um traço comum a quase todas estas pessoas. São gente que já resistia antes da crise, que resistiu durante a crise e que há de resistir depois da crise. São muito diferente de outro tipo de grupos que foram mais consequência da crise ou que sofreram mais com ela ou que até beneficiaram dela. Esta cena empreendedora não tem só contornos positivos, também não vale a pena dourar a pílula com isso, porque a cena empreendedora tem essa base de grande desemprego e de grande instabilidade e de grande insegurança no emprego, não é? Tu tens tanto jovens, sobretudo, a empreender e menos jovens, porque é empreender ou morrer, que qual é a alternativa? Um miúdo de 25 anos, licenciado numa área qualquer, tem imensa dificuldade hoje em dia em fazer o tipo de carreira que gente da minha idade fez, que é quase escolher a empresa para onde queremos ir e depois a coisa ser muito linear, entre para a empresa, depois trabalho X anos, depois vou ganhando cada vez mais, porque a cenoura era essa, não é? Eu vou ganhar cada vez mais, porque vou subir na carreira e vou mudar de responsabilidade, portanto vou ser diretor disto ou daquilo outro, e vai ser sempre para melhorar, não é? E, enfim, aliás, era um fio condutor que depois arrastava também o resto da vida, porque depois compra-se o carro e compra-se a casa e fica-se a pagar isso para o resto da vida. Essa é a história da minha geração. Não é a história que está a ser construída pelas novas gerações, não é? E por isso arriscam muito mais, mas arriscam porque têm que arriscar, porque é por isso também muito injusto quando se cai em cima dos miúdos que lançam startups e que as fecham e voltam a abrir e lançam uma nova no mês seguinte. Não fazem aquilo por desporto, não fazem porque é porque o meio ambiente assim o exige. É porque exatamente, têm que o fazer, não há grande alternativa, é isso ou morrer. E, portanto, não quero ser, não estou aqui a traçar um quadro negro, mas voltando à tua questão inicial, sim, o Corte de Lisboa participou sem ter total noção, como mais ninguém teve, pelo menos nesses primeiros 2 anos, de que a cena de Lisboa se posicionava desta forma. Para isso concorreu, obviamente, o excelente trabalho das pessoas que estavam no elenco governativo da cidade nessa altura, com pessoas como a doutora Graça Fonseca e o Dr. Paulo Carvalho à cabeça, claramente, Paulo Sérgio Carvalho, que foram pessoas que mudaram completamente o paradigma aqui da relação com a entidade oficial da cidade, que também, para a gente da minha idade, era uma coisa distante. Quer dizer, a ideia de que podia falar diretamente com o vereador não me parecia assim a coisa mais óbvia, não é? Isso migrou para um modelo tão próximo quanto um SMS ou uma mensagem pelo Facebook ou um telefonema rápido, isto tudo de parte a parte. O que foi muito interessante foi perceber que a coisa estava a ser construída sem se ter a noção de uma rede formal e fixa, é uma coisa muito fluida, muito à medida e respondendo às solicitações que iam sendo colocadas à cidade e a cada um de nós e a cada um dos nossos passos. Portanto, nunca houve essa coisa muito corporativa de pensar em bloco e não havia propriamente uma liderança, que foi muito interessante. Durante algum tempo não era propriamente, quer dizer, eu estou a falar da Câmara, mas o Corte de Lisboa não. Há 1 ano e pouco, de facto a cidade teve estes atores que foram capazes de, trabalhando cada um por si, fazendo a sua coisa, de concorrerem todos para um cenário para Lisboa muito interessante. Que ajudou, de facto. Cada um fazendo o seu papel. Sim, cada um fazendo o seu papel, cada um a puxar muito por Lisboa também. E eu acho que esse amor por Lisboa foi bem patente aqui em todos. Não, parece muito romântico, mas eu acho que é mesmo romântico. Lisboa tem essa capacidade de nos amanteigar o coração. Uma rapariga aqui no Corte que estava a adorar Lisboa, não é? Sim, mas isso é a primeira coisa que nos dizem. E às vezes ainda acabam de aterrar, não é? Ou seja, estão aqui há um quarto de hora e já dizem que estão. Quer dizer, já aconteceu com um francês que chegou com a mulher e com a filha, vinham de passagem só para Lisboa, porque a ideia era continuar em viagem por aí baixo, até ao norte da África, e que fez um desvio, deu 2 voltas por Lisboa, tem uma criança, saíram, deram um passeiozinho e de repente, quando chegaram ao Corte de Lisboa e tiveram aqui mais umas horas... Olá pessoal, eu e o Yuri esperamos que tenham gostado da entrevista. Não se esqueçam de fazer like, de partilharem e, claro, de subscrever o nosso canal.